Meus irmãos, nós podemos meditar no sacrifício que nosso Deus, nosso Jesus passou ali na cruz do Calvário. O maior sacrifício humano foi na cruz do Calvário. E ali nós meditamos naquele sacrifício. Nós meditamos naquele sacrifício. Quão doloroso foi, quão ruim foi, mas Ele fez aquele sacrifício por nós, para nos dar salvação, para que nós estivéssemos aqui hoje, não é verdade? Pudéssemos meditar. Será que a minha dor nesse mundo, será que a minha prova nesse mundo não é nada comparado ao sacrifício de Jesus? É verdade. Não é verdade? Então nós podemos meditar nisso. Quão grande foi o sacrifício dele, o maior sacrifício aqui na terra. Orando, se precisar orar por ela, no caso nós vamos orar. Gostaria de meditar com os irmãos no livro de 2 Reis, capítulo 4. O nosso irmão God estava falando de uma viúva aqui. E ele não sabia que eu já trouxe essa palavra de casa. Exatamente sobre a viúva. Glória a Deus. Irmãos, eu vou fazer o seguinte: antes de ler a palavra, eu vou pedir para essa mulher vir aqui. Vamos orar por ela. Estão orando por ela lá? Porque senão vai acabar atrapalhando o culto. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pegue emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Chega as vasilhas, disse ela para os filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei no resto. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui o caso de uma mulher que o marido dela era discípulo dos profetas e tinha 2 filhos, a família, e ele vem a falecer. Imagine se hoje em dia uma mulher viúva já sofre com seus filhos. Imagine naquela época quão difícil não era a situação daquela mulher. Uma mulher acostumada só com os afazeres de casa, não trabalhava fora provavelmente, e se vê naquela situação de cuidar de uma casa, manter com as obrigações, com as contas, com as dívidas, e ela se viu numa situação onde não tinha mais jeito. Existiam alguns credores, existiam dívidas, e os credores queriam que ela pagasse. Não tinha mais jeito, ela tinha que pagar a dívida, e a única garantia que os credores tinham seriam os seus 2 filhos, o maior tesouro que ela possuía na face da terra. Seus 2 filhos iriam ser tirados dela. Imagine você, meu querido e minha querida, ser tirado do filho teu. Já pensou? Vem um credor pegar seu filho e falar: seu filho não lhe pertence mais, você está em dívida comigo.
o seu filho agora é meu e você nunca mais vai vê-lo. Imagine que situação é esta, onde ela se viu em tamanho desespero, mas ela sabia que o seu marido foi fiel, o seu marido serviu ao Senhor. Então ela foi até o homem de Deus, chamado profeta Eliseu, e ela foi ter com ele, porque ela sabia que alguma solução haveria de sair daquele homem, alguma solução. Deus usaria ele através do Santo Espírito e daria uma solução a ela. Como Deus tem uma solução para você e Deus tem uma solução para mim. Quando você está se vendo num beco sem saída, Deus está lhe olhando. Ele está lhe olhando lá de cima e falando: eu tenho uma solução para te dar. Eu vou usar alguém, vou te abençoar, mas você não vai ficar na mão dos credores. Você vai pagar a sua dívida. Veja bem, lá em Jeremias, no primeiro capítulo, Deus fala: o que vê Jeremias? Ele fala assim: Senhor, nesta visão eu vejo a vara de uma amendoeira. E Deus fala assim para ele: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. E Deus vela pela sua palavra. Deus cumpre com a sua palavra. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Não importa a situação que você está, não importa a situação que eu estou, mas Ele cumpre com a sua palavra. Veja bem, essa mulher deveria ter sonhos, deveria ter projetos com seu marido, com seus filhos, mas o projeto parece que foi interrompido. Parece que tudo estava errado para ela, nada mais iria dar certo. A sua família lhe seria tirada, e nada mais ela teria nessa terra, nenhuma alegria ela teria, não veria a continuação da sua família, não veria os seus netos, não veria mais nada. Sabe-se lá se os seus filhos não pereceriam na mão dos credores e poderiam vir também a ser mortos ou falecer da maneira que fosse tratados pelos seus credores. Mas é exatamente isso. Ela, na sua visão, ela lembrou: poxa vida, meu marido falava desse Deus. Esse Deus tem que ter uma solução para mim. Esse Deus vai dar uma solução para mim. Então eu vou até o homem de Deus e vou conversar com ele. E ele há de falar alguma coisa para mim. E ela chega no homem de Deus. E o homem de Deus faz uma pergunta para ela: que te hei de fazer? Ele não tinha dinheiro também. Eliseu também não tinha posses. Era um profeta. Ele vivia do quê? Ele vivia da fé. Ele vivia da presença de Deus. Não é verdade? O caminhar dele era com Deus. O deitar dele era com Deus. A vida dele era com Deus. Ele não tinha condições financeiras para falar para ela: toma aqui o dinheiro e paga os credores, e ali você vai restituir os seus filhos. Ele não tinha como fazer isso. Mas aí Deus usa ele. E ele faz uma pergunta para ela: dize-me, que é que tens em casa? E eu faço a pergunta para você hoje: o que é que você tem em casa? O que é que você tem nas suas mãos? O Senhor pergunta para você. Você não tem mais nada? Alguma coisa você ainda tem nas suas mãos, que o Senhor há de multiplicar. O que é que você tem nas suas mãos? Declara ao Senhor hoje o que você tem nas suas mãos, para que Ele possa fazer um milagre na sua vida, seja lá qual for o seu problema. Não é verdade? Muitas coisas, às vezes a gente desapercebido nós perdemos, como o João falou aqui. De repente nós não declaramos ao Senhor, não temos fé, a bênção vem e nós perdemos a bênção. Então Deus está falando hoje para você: não fique desapercebido, mas declara ao Senhor o que é que você tem em tuas mãos ainda. Alguma coisa você tem. Alguma coisa você vai colocar na mão do Senhor e Ele vai multiplicar. Faça um propósito com o Senhor. Você tem algum problema? Você tem alguma dificuldade? Eu falo para você hoje: faça um propósito
Senhor e Ele há de multiplicar na sua vida as suas posses. Ele há de multiplicar na sua vida o azeite espiritual. Aleluia. A unção do Espírito Santo. Ele há de aumentar na tua vida. Faça o propósito do Senhor e Ele há de abundar na tua vida as bênçãos materiais e espirituais. Também vemos lá em Mateus 20, o profeta fez uma pergunta aqui: o que hei de fazer? E lá em Mateus 20, na cura dos 2 cegos de Jericó, depois eles clamarem muito, chamarem a atenção de Jesus, eles conseguiram chamar a atenção de Jesus, e Jesus faz uma pergunta também para eles: que querei que eu vos faça? Será que Jesus não sabia que eles eram cegos? Será que Jesus não sabia que eles queriam ver? Mas o Senhor quer escutar da tua boca e da minha boca, e pergunta hoje para você: que quereis que eu vos faça? Como o profeta também perguntou para a mulher: o que te hei de fazer? O Senhor está perguntando para você hoje: o que querei que eu vos faça? O que você quer? Declara ao Senhor, declara a Ele, e Ele vai fazer na tua vida e vai fazer na minha vida, porque Ele é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel. Deus vela pela sua palavra, como falou lá em Jeremias. Ele vela